Bom dia. Bom dia, flor do dia. Bom dia. Sejam todas bem-vindas. A Célia, Aline, Fabiana, bom dia. A paz de Jesus e o amor de Maria para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Gente, eu tô aqui com um raminho de lavanda. Tá uma delícia esse cheirinho. Só me dá um toque se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Obrigada. Que bom, e hoje é quinta-feira e finalmente estou aqui de volta. Quinta-feira passada eu fiz uma live lá nos Estados Unidos. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. Vocês participaram da live que eu fiz quando eu estava lá nos Estados Unidos? Fala pra mim se vocês estavam, se vocês viram. Gente, fui para os Estados Unidos do dia pra noite. Resolvi assim. Bom dia. Vamos lá, que hoje nessa live nós vamos falar sobre algo interessante. Não consegue. Você tá no grupo, Célia? Se você não está no grupo, aí nós vamos fazer novamente a Semana das Rosas, tá bom? Aqui a live, se você já é aluna, ou se você tem algum treinamento, alguma coisa, lá no grupo, a gente fala sobre esse assunto das bolinhas, tá bom? Ainda ontem eu fiz mentoria, gente, foram 2h30 de mentoria. Foi muito legal, foi muito bacana com esse pessoal que vieram, né, para a comunidade aí das trançadeiras de pétalas de rosas, que é uma comunidade de pessoas fantásticas, incríveis, maravilhosas. Pessoas que eu me identifico assim a cada dia que passa. Eu vou me identificando muito, muito mesmo com essas trançadeiras, porque parece que nós estamos assim, sabe? Trilhando esse caminho juntas. Então a gente começou e estamos andando assim, todo mundo juntinho. É muito bom. É maravilhoso estar com pessoas com o mesmo propósito, no mesma reta. Isso é incrível, porque se a gente precisa de uma oração lá na comunidade das trançadeiras, ela tem assim o pessoal que intercessores de orações, sabe? Pessoas que levam o nome da gente para a missa. Além de nós rezarmos, de nós orarmos, tem outras pessoas que também oram pra gente. Gente, é muito gostoso. Eu, infelizmente, não tenho mais a minha mãe, mas eu fico tão confortada, sabe? Eu me sinto assim num conforto, numa alegria, numa paz. Que aí, sabe, quando eu não tô muito bem assim, eu falo assim, eu respiro. Se eu falar assim, gente, faz uma oração por mim. Tem tanta gente que reza pra gente. É tão bom, sabe? Não ficar se sentindo sozinho. Isso é muito gostoso. Então, a comunidade dessas trançadeiras de pétalas de rosas, que eu costumo falar, são trançadeiras de pétalas de rosas. Elas são uns doces, são incríveis, são pessoas assim que eu amo de monte mesmo. E é demais. Olha a Eliane aí dizendo que estou trançando um texto de rosa surreal. É isso aí. Oi, bom dia, Edna. Bom dia. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui com um raminho de lavanda que eu tenho aqui na minha casa. É maravilhoso. E tenho rosas também. Pra vocês não ficarem com ciúmes. Eu tenho lavanda e tenho rosas. E tem mais outros montes de planta, porque eu adoro planta. E eu adoro cheiros. Eu sou uma pessoa que tem o olfato, assim, sabe, o olfato bem aguçado. Eu gosto muito sempre gostei muito. E hoje a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Maria de Fátima. Bom dia para quem está chegando agora. Nós vamos falar sobre algo muito importante. É muito importante quando... Eu não sei qual é o conceito que você tem sobre esse assunto, mas às vezes podemos amplificar, podemos dar um pouquinho mais de consciência sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E por quê? O que eu falo, quando nós trazemos consciência para algo, você amplia a sua visão, a sua ótica
você enxerga aquilo que você não via de uma forma diferente. De repente, uma mudança sua de comportamento vai fazer com que você altere muitas coisas ao seu redor, fazendo com que você caminhe muito mais alinhado dentro dos seus propósitos, dentro da sua vida, facilitando a sua vida diária, no seu trabalho, no seu convívio familiar, no seu convívio com os amigos, na sua vida financeira. Tudo isso depende de você exclusivamente. Não adianta você delegar as coisas para terceiros. Coisas que só você pode fazer, só você pode fazer. Então, quanto mais consciência, conhecimento você buscar isso, mais você vai estar alinhado. Alinhado com o quê, Rose? Com o seu propósito, com você, com seus valores, com seus princípios, com a sua forma de como você enxerga as coisas. E isso faz total diferença, porque quando você é uma pessoa posicionada, quando você tem os seus valores e princípios muito bem definidos, a pessoa não consegue te induzir para um outro lugar, te puxar, a pessoa não consegue, porque você sabe onde você está andando, o caminho que você está trilhando e para onde você vai chegar. Então, isso daí realmente é algo que fala profundamente sobre você, sobre mim, sobre todas as pessoas. E hoje o tema da nossa live é sobre evangelização com o rosário. Aí, quando nós falamos de evangelização com o rosário, primeira coisa, eu quero que você entenda, evangelizar o que é? O que você entende como evangelizar? O que é, gente? Se vocês quiserem, vocês podem estar escrevendo aí no comentário. O que é evangelizar para você? Evangelizar para mim, na minha ótica, é a mesma coisa que você semear. Você vai semear o quê? Sementes. E o que é quando nós falamos em semear? Você joga uma semente, pode cair num solo que é muito fértil, uma terra que é boa, que está preparada para receber aquela semente. Ó, se aquela terra está preparada para receber aquela semente, ela vai, logicamente, germinar ali dentro, tá? Então, se você joga semente em uma terra que é muito rochosa, por exemplo, arenosa, muito úmida, muitas coisas podem acontecer. Então, evangelizar é você semear. Semear o quê? O evangelho. Exatamente. O que é o evangelho? Pergunto para você. O que é? O que você entende, como eu falo assim, ai gente, o que é o evangelho? É uma boa notícia de Deus para conosco. Porque o homem estava separado de Deus completamente. E Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo para nos ligar, para nos religar a Deus, através de quem? Através de Jesus, da boa nova, dessa notícia maravilhosa que é Jesus, tirando-nos da condenação eterna, do pecado, perdoando os nossos pecados. E depois Jesus disse o quê? Qual foi a missão que mais Jesus falou? Sempre, e Nossa Senhora pede depois para recitar o rosário, ide e pregai, ide e levai a palavra, levai o evangelho. E levai para quem? E como é que eu faço isso, Rose? Como é que eu evangelizo, então? Se Deus deu a boa notícia, que é Jesus. E o que é o verdadeiro religar? É Jesus, que nos religa a quem? A Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus Jesus, nos enviou Jesus para que fôssemos libertos de todo esse pecado e da condenação eterna. Como é que nós vamos fazer, Rose, para levar essa boa nova? Como é que a gente evangeliza? É só falando em praça pública? Nem todas as pessoas se sentem confortável, sabe? Assim, se sente de boa, tranquila, estando em praça pública, falando da boa nova, falando de Jesus, o que ele pede, da vida, como foi, o que aconteceu, quais os caminhos que nós temos que seguir, porque Jesus já veio mostrando, olha, segue por aqui, faz isso, faz isso. Então, qual as formas que nós podemos evangelizar? Quais são as formas que nós podemos levar tudo isso para o próximo? Deixa eu ver. Ah lá, evangelizar. Apresentar Jesus a quem não conhece. Somos batizados, assim somos convidados a evangelizar. A plantar a semente do amor de Deus. Primeiramente em casa e onde passamos. Show!
É isso, Luzete, é isso mesmo. É você, primeiro, para você evangelizar, ó, você tem que ter o conhecimento do amor de Deus por você, de ser batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levar boas novas para todos os cantos da terra. Todos nós somos convidados a evangelizar, mas para você evangelizar, você precisa estar ali religado. E aí eu pergunto, você está religado? Profundamente religado? Você se sente religado? Porque uma pessoa que se sente religada com Deus, com Jesus, ela é confiante. Existem momentos de dificuldades? Tem um monte. Assim como Davi. Você acha que Davi também não se sentia inseguro? Enfrentar o gigante? E Daniel? Você acha que ele tinha medo? E José? Será que ele tinha mais medo ou mais confiança em Deus? E você? Imagina se tu fosse jogada numa cova dos leões. Como que seria essa fé? Será que seria devorado? Iria para a glória, aleluia. Tranquila, porque nós estamos aqui de passagem, estamos indo. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer o quanto nós estamos próximos, qual é o nosso nível de intimidade com Deus, no nosso dia a dia, nas nossas necessidades. Quais são esse nível realmente de intimidade, de certeza, de confiança, de paz interna. Eu sei que a crise financeira vem, a saúde, a tristeza, a solidão, as depressões, ansiedade, ataque de pânico, doenças. Todas essas dificuldades vão ser chegando praticamente como leões em nossas vidas, como gigantes que parecem realmente intransponível. E como que você está preparada para avançar, para ir avante e passar por isso tudo e chegar de um outro lado, chegar no seu objetivo? E falando, qual é o seu objetivo dentro da evangelização? Tem pessoas, por exemplo, que falam, eu não vou ficar lá em praça pública falando de Jesus, nem vou bater de porta em porta. Quais são as formas de você evangelizar? Tem pessoas que evangelizam no silêncio da sua vida, dentro da sua casa. Qual a forma que você pode evangelizar seus filhos, as pessoas que você ama, que está ali, na verdade, dentro do seu âmbito familiar, de amizades? Como é que você transmite Jesus para essas pessoas? Só no falar? E as suas palavras, quando você fala alguma coisa, você toma o devido cuidado que Cristo é sempre a primeira pessoa. Então é uma reflexão que eu convido você, eu também faço essas reflexões. E falo também que a evangelização é no exemplo que nós damos, em coisas que fazemos, em comportamentos que nós temos. Isso são formas e formas inteligentes de evangelizar. Então a forma também, como eu falo assim, sempre uma forma inteligente. Vamos supor, você pega uma pessoa que é budista, que ele não é cristão, ele acredita em uma filosofia de vida, em uma forma. Como que você abordaria um budista? Como que você iria exemplificar Jesus para essa pessoa? Através dos seus comportamentos, dos seus atos. Como é que é a forma inteligente de você falar de Jesus, não só a palavra boa nova, mas também com as suas ações, com o seu estilo, lifestyle, né? A gente fala muito disso hoje em dia, sobre esse lifestyle de levar, né? Um estilo de vida, de intimidade com Jesus, de intimidade na vida cristã. Às vezes como você se veste, se comporta, como você fala, aquilo que você faz, como faz, a forma como você transmite essa comunicação. Porque nós falamos de evangelização, nós estamos comunicando, querendo ou não, sempre. Mesmo que você fale assim, eu não vou falar disso, eu não vou falar aquilo outro. A comunicação é baseada em 3 partes. 7% apenas aquilo que você fala.
Depois, em torno de 32% é o como você transmite. E o restante é fisiologia. É o seu comportamento. Então, se você tá assim, se você tá de outro jeito, você, querendo ou não, está comunicando sempre. Você é vencedora em Cristo Jesus. O quanto você é forte nisso. O quanto você é forte na sua fé. Eu sei que estamos sempre falando assim, Senhor, aumentai a minha fé. Sempre aumentai a minha fé, porque minha fé é sempre muito pequenininha diante de tantos e tantos obstáculos, de tantas coisas. Então, o nosso comportamento e tudo que nós fazemos, isso se torna assim uma exemplificação da evangelização, do estilo de vida que levamos, da confiança que temos em Deus, daquilo que nós transmitimos dentro da nossa casa, querendo ou não. Outro dia eu dei um exercício para todas as pessoas que estavam na aula. Eu disse assim, você chega para a pessoa dentro da sua casa, filho, marido, aquilo que for, olha bem para ela e pergunta assim, você se sente amado por mim? A pessoa vai responder. Se ela parar, se ela pensar, a expressão dela, você já vai notar. Será que você comunica da forma correta o seu amor por essa pessoa? Mesmo por filhos, eu tenho muitas pessoas que fizeram essa pergunta e que falaram, nossa, eu nunca imaginei que meu filho não se sentia amado por mim. E eu tinha certeza que ele tinha certeza que eu amava ele. Quer dizer, a sua comunicação às vezes não está tão assertiva. Então, a comunicação que nós fazemos, seja por expressão, palavras, gestos, por tudo aquilo que for, isso é muito importante você ter consciência realmente daquilo que você está comunicando, tá? E agora nós vamos falar um pouco também sobre a evangelização através do rosário, através dos terços. Pode ser de linha, de corda, de plástico, de madeira, de tudo. Como é que você entende essa evangelização através do rosário, através do terço? Quem é artesã da fé aí? Quem que faz já terço? Escreve aí pra mim. O que é, se você faz os seus terços ou não, ou se tem pessoas que não faz e quer fazer. Escreve aí no comentário para eu ler. Como é que você está? A comunidade das trançadeiras de pétalas de rosas, eu sempre falo assim, que as trançadeiras são as pessoas que transformam essas pétalas de rosas assim, ó, frescas, naturais, em lindas perfumadas bolinhas, e depois elas fazem os seus terços. É a origem do terço, do rosário, que Nossa Senhora entregou para São Domingos. Porque até então eles rezavam com as pedrinhas, com os ossinhos, e depois foi feito o primeiro rosário. O terço em si, ele é cristológico, porque ele conta toda a vida de Jesus, desde a anunciação, enfim, todos passo a passo, todo o processo, independente se ele é feito de rosa ou não, se ele é feito de plástico, não interessa o material que ele é feito. Então, quando nós falamos missão e evangelização, Jesus disse assim, ide e anunciai a boa nova para todos, para todos. Missão, vai, que ali não tem ninguém fazendo, ó, você tem que fazer, te deu uma missão. Ó, a Sueli tá dizendo assim, eu estou produzindo terços com pedras. Aparecida, eu fiz um pra mim e quero aprender mais. Isso, muito bem. Estamos ligadas a Maria Santíssima. Isso, Edna, muito bem. É isso que eu falei, a evangelização é você falar o evangelho para todos. E a missão é você ir aonde não tem muita gente falando. Qual a missão? Eu recebi a missão de resgatar esse terço original feito de pétalas de rosas naturais. E o primeiro pilar para fazer esse terço é a paciência.
Então, o que acontece com a evangelização através dos rosários? Ele te aproxima, ele te liga com Deus através daquela palavra repetitiva. E tem um vídeo de um cientista, ele fala muito sobre isso. Quando você está rezando, que você prende a respiração e você começa a Ave Maria, cheia de graça, e vai rezando, depois você termina e solta. Esse puxar de ar, prender, depois soltar, que seria essa oxigenação, isso vai fazendo com que o seu coração funcione melhor. É trabalhado áreas do cérebro. Depois eu vou pegar essa reportagem completa desse médico e vou publicar aqui no nosso feed de notícias para vocês estarem dando uma verificada cientificamente, todos os detalhes, como ele explica com os seus termos, né, técnicos ali, científicos, de como age a oração do rosário na mente da pessoa, proporcionando uma saúde muito melhor. Além do fator da saúde, nós temos o quê? Nós temos esse processo de levar as pessoas a Deus. É um instrumento que você comunica dentro da tua casa, buscando a santidade juntamente com a sua família, através do rosário, através de você estar fazendo esse processo de evangelização. Sim, evangelizando através dos rosários. Eu nem estou falando especificamente do terço de rosa, mesmo que você faça um outro terço, ou mesmo que você não faça terço nenhum, que você compre um terço e você reze. Você está comunicando, você está passando para o próximo, para a sua família, para o seu marido, para as pessoas próximas. Ou então, às vezes, você está numa loja e você começa a tirar, espera só um minutinho que eu vou pegar uma carteira que eu já vou pagar. Aí começa a tirar a carteira, tira isso, tira aquilo, tira um terço, põe em cima do balcão. As pessoas olham. As pessoas, pode ser evangélico, não interessa. Olham e repara que você tem um terço. O que você demonstra quando você tem um terço consigo? O que você demonstra quando você tira um terço de dentro da bolsa, do bolso ou de algum lugar? Demonstra que você é uma pessoa de fé. Que você é uma pessoa conectada com um ser, nosso Criador, nosso Pai, com a nossa mãe. Isso daí mostra com que você está realmente, que existem valores, princípios. As pessoas, é isso que você comunica, é isso que você está o quê? Querendo ou não evangelizando. Não sei se vocês conhecem aquela história, eu sempre conto, do rei, que ele não acreditava muito, mas ele gostava de ver os monges com aquele terço enorme. Aí ele pegava aquele terço enorme, pendurava assim na roupa dele do lado, e ele andava no palácio, a cavalo, ia para as guerras, e fazia tudo sempre com terço. Mas ele não rezava. E um dia ele foi ficando muito doente, ele ficou super mal. E aí ele foi pro outro lado. Quando ele passou muito mal e ele subiu, chegou lá, São Pedro falou, teve todas as intervenções, né? Não sei, eu tô contando uma história assim bem superficial, tá? Falou da importância do rosário, da oração, e ele percebeu realmente a espiritualidade que ele estava praticamente morto. Aí resolveram dar uma chance para ele, devido que, como ele estava com o rosário exposto, o que é que aquele rei estava comunicando? Ele falou assim, devido o fato de você ficar levando um terço pendurado na roupa, você mostrava para muitos das pessoas do seu povo, do seu reinado, que você era um homem de fé, que você rezava. Então, os súditos, as outras pessoas falavam, nossa, se o rei tem um terço de pendurado, ele reza o quê? Muito. Se ele que é rei reza, quem sou eu para não rezar? Então, eu vou seguir o quê? O exemplo de quem? Do rei. Então, eu vou rezar o rosário. Então, por esse ato que ele teve de evangelização. O que ele estava fazendo, esse rei? Sem saber, sem nem sonhar. Ele estava fazendo o que? Evangelizando. O que é evangelizar? Levar as pessoas a Deus. Conduzir, religar. Então ele não estava sabendo disso, mas ele estava sim evangelizando mesmo sem saber. E assim eu pergunto, você evangeliza? Você já reparou nos seus atos, nos seus comportamentos? Seja dentro de casa,
Seja fora, seja na comunidade, não sei aonde. Mas o quanto você já parou para pensar que as suas atitudes, elas mostram quem você é, e não só em termos de Deus, de Jesus, mas em termos de amiga, de mãe, de filha, de tudo. É o seu comportamento. Isso é comunicação, e é uma comunicação que talvez, se não for assertiva, você pode ir acertando, você pode ir ajustando para ter algo muito mais, digamos assim, centralizado, focado, objetivo, certeiro. Por que que eu sempre falo também, por que que você deveria ter ao menos um único terço de rosas? Aqui a Maria de Fátima está dizendo, eu não faço ainda, mas eu quero muito aprender a fazer o terço de pétalas. É isso, viu, Maria? Bom dia, Alessandra, Alves, Iracema, Vanessa. Aqui tá com som, viu, Iracema? Você teria que aumentar aí por o volume. A Luz Deste está dizendo, rezo o terço e fico com ele no braço na fila da escola da minha filha. É engraçado que agora tem mais uma mãe que vejo com o terço na mão todos os dias. Olha isso, gente. O que eu tô falando? Quando eu falo de evangelização através do rosário, qual é o seu conceito e a sua consciência? Qual é a minha intenção hoje? Ampliar a sua consciência. Então, você tá lá pensando, nossa, eu tenho que fazer terço e vender terço para evangelizar. Ou então eu tenho que fazer terço e tenho que doar terço para evangelizar. É mais do que isso. Você atinge mais pessoas com o seu comportamento, com a sua atitude no silêncio. Evangelização também é silêncio. Querendo ou não, você está evangelizando. Assim como aquele rei, aqui a Luzete está falando a mesma coisa. Ela falou assim, engraçado, né? Eu tava com o terço aqui e aí agora eu vejo uma outra pessoa que tem um terço nas mãos. Meu Deus do céu, né? Como que é isso daí? Como que é essa história? O que está acontecendo? E o que acontece? Você começa a perceber que o seu comportamento evangeliza, exemplifica. Assim como é porque você está comunicando, querendo ou não querendo, é comunicação, tá? Se você está achando que você não está comunicando, letra em grande teu. Você está comunicando sempre o seu estilo de vida, a pessoa que você é, mesmo quando você não fala. Tem pessoas que falam assim, Rosa, eu não gosto de vender. Eu não... Nossa, eu tiver que abrir a boca para vender, não sei o que tem. Não, é que muitas vezes você pensa que você só tem que ficar falando, só que as suas palavras, se não condiz com o seu comportamento, com aquilo que você vive, você começa a entrar o quê? Em contradição. E não vai rolar. Não vai rolar. Porque as pessoas percebem de fato quando você é verdadeira ou não, quando você vive aquilo ou não. E é isso que eu falo, você numa fila de escola com uma criança e com um terço ali no seu braço, isso faz parte de você, do seu lifestyle, da sua vida. Então é isso que você comunica. Comunica o quê? Fé. Você está comunicando fé, você está comunicando devoção, você está comunicando que você, princípios, valores, quais são os princípios e valores de quem tem um terço na mão? Família, Deus. Então, quando você tem família, Deus no seu coração, pode vir os obstáculos, pode vir as suas dificuldades financeiras, pode vir mesmo quando você está doente, mesmo quando você está batido, você está cansado, você está com tantas coisas na sua vida, você tem quem se apoiar. Por que tem muitas pessoas que estão com crises existenciais? Porque elas não sabem mais de onde veio, para onde vai, em quem eu acredito, porque a internet e a tecnologia te joga tantas informações que eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que ser linda, eu tenho que ser isso, eu tenho que ter aquilo. Aí você vive naquele ideal que as pessoas ficam jogando. O ideal é lá, é no mundo das ideias, não é realidade. Sabe o que é realidade? É o que você está vivendo hoje.
Então você está na sua realidade, você está vivendo isso daqui, o seu dia a dia é a sua verdade, é o seu resultado. E muitas pessoas falam assim, quem é você? Entendeu? Ah, eu sou isso, você não é aquilo que você acha, não é o que o outro está falando, é aquilo que... Olha para os seus resultados. O que você precisa arrumar? O que você precisa acertar? O que você precisa direcionar? O que você está comunicando? Será que você está mais no mundo das ideias ou no mundo da realidade? Qual é a sua verdade hoje, de fato? Se você tivesse que ajeitar, que ajustar, aonde que você ajustaria? Porque o que você está comunicando? Isso é comunicação, evangelização é comunicação. E o que acontece quando você faz um terço de rosa? Primeira coisa, que é necessário ter consciência. Para se fazer um terço 100% de pétalas de rosas, aonde você pega pétalas frescas como essa, e você tem que transformar isso numa bolinha dura, resistente. Ontem mesmo tinha uma amiga que falou assim, Rose, às vezes eu pego uma pétala assim, eu olho e falo, não acredito. Eu não consigo acreditar que eu consigo transformar uma pétala dessa na bolinha. É praticamente um milagre. Sim, porque isso acontece de fato. É algo assim, é um milagre que acontece diante dos seus olhos. Como você mesmo faz com as suas mãos, você percebe que é uma realidade. Quando você fala para outras pessoas, eu tô cansada de alunas também, ou de amigas, de outras pessoas, de comunidades trançadeiras, falarem assim, Rose, o que vem de pessoas com um tercinho de madeira pintado de vermelho, com perfume de rosas, falando que é de rosas. Então vocês entendem a ideia que foi implantado na cabeça dessa pessoa, que o terço de rosas é aquele de madeira pintado de vermelho e com cheiro de rosas. E muitas vezes, se você falar que é pedra, entendeu? Ou que se fala que é madeira, ela fala, não é de rosa, veio de Jerusalém. Ele veio de Jerusalém, é fato, mas ele é de madeira, pintado e com perfume de rosa. Você tem o maior carinho e amor por aquilo, e eu acredito e respeito e entendo, tá certo? Mas ele é de madeira, e isso não vai mudar essa realidade. Entendeu? Não vai mudar. Então, é assim, o que você está idealizando na sua vida? Porque aquilo que você idealiza e a sua realidade, existe uma distância. Ali é que existe uma distância. O mundo ideal está aqui, a sua realidade está aqui. E aqui no meio tem vários obstáculos e várias coisas que não estão encaixando. Muito difícil encontrar uma pessoa que tem um mundo ideal, eu tô aqui e esse caminho aqui tá livre, eu vou correndo direto lá. Muito difícil. Você tem que aprender a lidar com os obstáculos, entender o que você comunica, entender o que você tem que saber para onde você está indo. Mais importante do que saber para onde você vai é saber o seu estado atual hoje. Aonde é que você está? Aquilo que você tem na mão. Faz com aquilo que você tem na mão. Aquilo que aonde a sua mão alcança. Não queira mudar o próximo, nem culpar os outros. Não se trata de você. Esquece filho, marido, empregado, amigo. Não, é você com você, tá? Então, quando você faz um terço de rosas, que tudo isso tem a ver com terço de rosas, Rose, pelo amor de Deus, você falou, foi, subiu, desceu e ainda não falou. O pilar da paciência é onde é uma arte monástica, é uma técnica monástica. Então, você imagina monges que estão um dia inteiro em contemplação e reflexão para desenvolver um artesanato desse nível, dessa classe, de transformar pétalas de rosa em um rosário, literalmente todinho feito com rosas, para coroar Nossa Senhora. Aí, essa técnica vem pra cá e você tá com pressa, você tem filho pra cuidar, pra buscar na escola, pra almoçar, tem o almoço, tem o trabalho, tem o marido, tem isso, tem aquilo, e você quer um terço pro lim-pim-pim, pronto. Você vai ter um choque. Então, o primeiro pilar é a paciência. É necessário ter paciência. Só que por mais que você corre no seu dia a dia, eu também já fui assim. Eu já corri muito.
Eu já andei muito e ainda hoje eu faço muitas coisas, porque eu sempre tenho muita pressa. Eu sou muito rápida para fazer as coisas. Então, quando nesse processo de fazer, tem momento que eu falo, opa, parou. Você vai fazer um terço, onde a forma mais rápida é fazer devagar. Você quer um terço? Para fazer rápido, ele tem que ser devagar. E aí você começa a perceber quantas coisas que você, e nuances, você deixa passar dentro da tua casa, porque você tá com pressa e o seu olhar tá em outra coisa. Depois você conseguiu aquela coisa, tá na outra, tá na outra, tá na outra, e nunca tem fim. Você não consegue parar. E aí quando você para, você começa a trazer rosas para dentro da sua casa, para fazer um terço de rosas. Você comunica o quê para os seus filhos? Que mamãe, ou netos, ou amigos, ou marido, vai transformar essas pétalas de rosas fresquinhas em um lindo terço resistente para você rezar comigo. Ah, vá, verdade? Não acredito. É o que as pessoas fazem. E dentro desse processo, você está evangelizando, porque você está comunicando e você está fazendo um processo e outras pessoas estão participando. E hoje eu tenho, desde pequenininhos, amigas minhas falam assim, Rose, meus filhinhos são tão pequenininhos, quando a gente sai para passear, basta os olhinhos dele ver uma rosa, já fala, mamãe, olha a rosa lá, vamos fazer um terço? Gente, isso é lindo, isso é evangelizar o seu filho desde pequeno, evangelizar o neto. E quando mesmo que você tá com o seu esposo, tá passeando, foi numa praia, foi tomar um sorvete, olha aquelas rosas, meu Deus do céu. Outro dia um amigo postou lá na comunidade de trançadeiras de pétalas de rosa, que também tem homens, não é só trançadeiras, tem os trançadeiros. Ele postou assim, foi de São José. Gente, eu nunca vi uma igreja tão decorada, lindamente com rosas brancas. Mas cada rancho, eu acho que cada rancho tinha uns 200 rosas. Era a coisa mais linda. A hora que ele postou, ele falou, aqui no santuário. Formou uma galera de filho, eu também quero dividir comigo, todo mundo queria. Porque é assim, não tem como. Trançadeira de pétalas de rosas não tem como. Apenas ver uma rosa já começa assim a brilhar. Então, esse processo de você ter a paciência para você fazer, é um processo que você evangeliza dentro da sua casa, amigos, comunidades e tantas outras pessoas, começa a ter um olhar diferente. Por isso que ele é um terço muito e para lá do que especial. Ele é algo diferenciado, independente de madeira, de cristal, de pérola, não interessa. E mais o processo para você fazer, esse processo é um processo terapêutico, porque você começa a olhar para si, você não pode ter a pressa, você vai fazer com calma. Então, esse processo terapêutico, você aproxima os seus familiares, seus amigos, seus filhos, aquelas pessoas que muitas vezes estão distantes, e você manda um presente. Às vezes, você já tive casos de gente que não está falando com o outro e manda um tercinhos de rosa. Isso move, isso comove, isso mexe aí no interior das pessoas. Sem falar dos novos negócios que você começa a fazer. Porque a partir do momento que você sabe a técnica de trançar terço, não tô nem falando de você transformar buquê de noiva em terços, de você fazer na sua comunidade, doação, missão, vender. Eu tô falando da técnica de trançar. Que essa técnica de você fazer o looping e fazer bem feito, eu vejo muitos terços mal trançados. É assim, as pessoas falam, eu não gosto. Quantas pessoas também ouço falar, Rose, ontem mesmo eu ouvi, eu não gosto de fazer o terço trançado no contrapino porque ele arrebenta, porque ele desmancha. Tá mal feito, presta atenção. Tá mal feito, não sabe fazer, é por isso que desmancha. Não sabe trançar, é por isso que desmancha. Não sabe fazer looping. E o looping é um movimento só. Eu tenho um vídeo lá na internet, é um único movimento. Bolinha não pode se mexer entre as laçadas, tem que estar firme, travado. É simples e fácil. Só que o detalhe é tão pequenininho e ninguém percebe. Só que é mais fácil falar, não gosto de fazer porque arrebenta, porque desmancha. Minha filha, isso daí é feito dentro de um arame 0,70.
de espessura. E tem um 0,80 que nem tem necessidade, porque fica muito grosseiro. Só se você for pendurar uma bola essa aqui é bola de 12. E nós trançamos com 0,70 de fio e não arrebenta, que é terço para noiva. Depois nós temos também bola de 14, não tem necessidade de 0,80, 0,70, é técnica de como trançar. Tem ali, ó, fio de inox, cabo de aço, é técnica. Tem que ter a técnica para fazer terço bem feito. Então, quando fazer terços de rosas é uma coisa. Aprender a técnica para você trançar o terço de rosa, essa técnica é a mesma que você vai utilizar para fazer pulseiras, tercinhos de corrente. Você vai usar a mesma técnica para fazer um lindo terço de cristal. Terço de batismo, de noiva, é a mesma técnica. Agora, minha amiga, se tu não presta atenção nos detalhes e no que eu estou falando, imagina as nuances em outras áreas da sua vida que você perde. Por falta de atenção. Às vezes eu tô falando abacaxi, a pessoa tá entendendo bobrinha. Entra aqui, sai ali, Eu vejo quantas vezes eu falo uma coisa, eu falo, olha, faz assim, 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 assim. A pessoa como é que é? É questão de despertar. É necessário despertar, é necessário abrir os olhos, mais do que os olhos, o ouvido, mas não são nem esses físicos, é o da mente. É você colocar a tua mente no que você está fazendo. Sabe aqueles vídeos que aparecem ali na internet? Eu fui levar meu filho na aula de violão. Chegou lá na aula de violão, só tava o violão, porque o filho ficou em casa. E aí você quer resultado. Aí, como você não tem resultado, você vai apresentar o quê? A desculpa. Porque eu não encontro rosa. Outro dia tinha uma senhora, eu não encontro rosa, eu não dá nada. Eu fui lá na floricultura, quiseram não sei quantos reais lá pra eu fazer, pra me dar umas rosas. Eu não vou fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela voltou pra trás e falou, Nossa Senhora, eu não tenho como fazer esse terço não, porque é muito caro as rosas, sabe? Não tá dando não, eu não vou fazer o terço por causa das rosas, né? Tá, então as rosas, tá bom. Ela chegou na rua dela, ela falou assim, você não acredita, tinha 3 casas na rua da minha casa, todas com rosas. Eu cheguei na minha casa com uma sacola de rosas e eu não paguei nada. Gente, tem que abrir a mente, os olhos da mente. Às vezes você está passando uma dificuldade, um problema, e a solução está dentro do problema. Abre os olhos da mente. Qual a dificuldade que você está passando? O que é que você está vivendo? Comece a enxergar diferente. Você vai encontrar muitas e muitas soluções aí. E o terço de rosas, ele coloca você no seu lugar. Tem pessoas que começam a fazer o terço de rosa, faz uma... Eu falo, meu Deus, calma, respira, vai assistir o curso novamente. Vai lá o treinamento. Lembra quando eu falei isso, passo a passo, devagar. Teve pessoas que eu, por telefone, olha, respira, faz isso, calma. Ficam tão ansiosas, tão exaltadas, que não conseguem assimilar na mente o que tem que ser feito. Para vocês perceberem o nível de ansiedade e de estresse das pessoas. Esse terço vem para trabalhar a sua paciência. E para quem está em depressão, eu tenho alunas e amigas, outras e tantas, que, nossa, tava querendo morrer. Para morrer para ela. Eu falo, meu Deus do céu, nunca imaginei que eu poderia pensar um negócio desse. Estão produzindo, já contrataram outras pessoas para estar trabalhando junto. Por quê? Começaram a fazer terço de rosa, e faz de pérola, e faz isso, e faz aquilo outro, e pessoas que estão indo para a área de semijoias, e pessoas que estão indo, sabe, para a área de resinagem, vão encontrando caminhos, outros num processo terapêutico, outros porque querem fazer uma renda, outros porque é missão, evangelização. Então, isso tudo são caminhos que vão sendo abertos. O quê? Eu? Não, sou só instrumento. Quem faz é você.
Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, exemplificando, falando da minha vida. Eu comecei do zero, eu vim da Itália com meu filho pra cá, eu tive N problemas que eu não vou expor aqui ao público, N problemas seríssimos, sérios, que me impediam de trabalhar e de fazer outras coisas, me impediam. Tô falando em saúde, problemas sérios. Mas a minha solução estava naquele problema. É só enxergar direito. É só tentar focar um pouquinho mais a lente ali, ó, dar uma calibrada. E você vai fazer aquilo que tem que ser feito, na medida certa, do jeito certo. E eu só posso andar 50%, outros 50% é seu. Mesmo que eu ficar falando, exemplificando, mostrar quantas pessoas que eu já ofertei e não valorizam, não tem noção do que tem na mão. E quantas pessoas que com apenas uma garrafa de água fazem dinheiro para dar um outro passo, porque elas encontram meios de rentabilizar, de fazer dinheiro. É da sua decisão e não da sua condição. Tudo depende do tipo de vida que você quer ter, aquilo que você quer fazer, para onde você quer andar. É isso que eu falei. O ideal tá ali na mente, gente. Ó, aqui, ó. Se eu falar assim, ó, esse copo aqui, essa caneta, antigamente, não tinha caneta fosforescente. Hoje ela existe. Hoje ela é material. Ela é verdadeira, ela é real. Eu pego aqui na minha mão. Mas antes dela vir pra cá, ela estava no mundo das ideias, da imaginação. Alguém começou a pensar. E não pensa você, eu não sou inteligente para inventar uma caneta. Não tô falando para você inventar uma caneta. Tô falando para você vir para tua realidade. Para você criar um mundo ideal, para você saber aonde que você quer ir. Porque para você chegar lá, você tem que saber para onde é que você tá indo. Olha, eu tô triste, tô depressiva, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Terço de rosa. Perfeito. Eu tô ansiosa que eu tô tendo uma coisa. Terço de rosa. Nossa, eu preciso fazer uma renda extra, não sei por onde eu vou começar. Começa com aquilo que você tem na mão. Começa com pouco. Com R$100 você compra ferramentas, você já começa a comprar umas bolinhas, a fazer, a vender, a se comunicar. Hoje a internet, eu tô aqui falando, ó, agora tem 48 pessoas ao vivo. Eu tô falando para 48 pessoas ao mesmo tempo. Na época que eu comecei, meu Deus do céu, na porta da igreja, de domingo, para vender uma rosa e uma medalhinha pendurada. Eu vivo de terços. Não tô falando para você viver de terço, mas estou falando para você se mover em direção a um objetivo que você tem. Eu tô falando para você sair daquela inércia. Ou se você está fazendo coisas e não está alinhada com o seu propósito, não está feliz, está infeliz, está triste. Eu te pergunto, se você, todas as pessoas do mundo todo ganhassem R$1.000, você estaria fazendo o que você faz hoje? Essa resposta vai te responder se você está no caminho certo ou não. Porque se você ama, se você gosta de fazer aquilo que você está fazendo, você vai encontrar tantos caminhos, tantas coisas para você fazer. Eu falo por experiência próxima. Gente, vocês vão colocando agora as perguntas, eu vou estar respondendo vocês. E assim, o que eu falo pra vocês é de coração, gente. Olha, é de coração, porque, minha senhora, não importa a idade. Você tá aí pensando, né? Mas eu já tenho 46, 50, 90, 30, 10, 15. Não importa a idade. É um movimento que você faz. É um movimento. Tem pessoas que viveram uma vida inteira como ali, hipnotizado em uma única coisa. Chegou, aposentei agora, nossa, aposentou, vai morrer? Não, pode viver. Você vai viver aquele exato momento que você está vivendo, porque a vida acontece agora, no exato momento que você está vivendo. Daqui a pouco, a hora que eu desligar esse celular aqui, essa live é o passado. O meu momento já é outro. E eu não tô vivendo a live da quinta-feira que vem. Eu não tô vivendo ela agora. Agora eu tô vivendo aqui com você. Agora eu tô aqui no meu tempo contigo, entendeu? É esse tempo aqui que ele é valioso, que as informações pequenas que eu te dou, e eu espero que você entenda
que as coisas vão acontecer com o seu movimento, porque o meu 50% eu atendi, porque quando a Nossa Senhora falou assim, você vai ensinar as pessoas a trançar terço, e você vai ensinar as pessoas a transformar pétalas de rosas em lindos e perfumados terços, eu disse sim. E sabe quantas vezes eu duvidei no caminho? Um montão de vezes. Sabe quantas confirmações e sinais eu pedi? Inúmeras. E ela me deu todas. Houve um investimento financeiro para desenvolver toda uma metodologia? Houve. Houve investimento de tempo? Houve. Sabe quantas coisas eu deixei de fazer, de produzir dentro da empresa para desenvolver apenas isso? Muitas. Faço terços de rosas? Faço. Quando eu tenho que presentear pessoas. Não faço para vender. Porque eu tenho uma carteira de clientes que estão ali. Cadê meu terço? Cadê isso? Cadê aquilo? E eu tenho que atender. Eu atendo a nível Brasil. Semana passada, retrasada, eu fui fazer uma viagem aqui para o interior de São Paulo e eu postei, fiz live de dentro de lojas, várias lojas. Que são clientes meus antiguíssimos, mais de 20 anos. A gente se conhece há 14 anos, não, a gente se conhece há 18 anos. Eu vivo de terços. E se eu falar para vocês que eu não consigo atender a necessidade, não consigo. Nem eu e nem as outras pessoas que estão. Principalmente produto de qualidade, tá? Principalmente, porque eu tô no mercado há muito tempo. Mas quando se fala em fazer terço, as pessoas têm um conceito de pegar bolinha, de pegar ferragem, trançar, esse é o terço. Conceito errado. Qual é o seu conceito de carro? 4 rodas? Um volante, câmbio? Esse é o seu conceito de carro? Então tá tudo certo. Eu vejo o carro de outras formas, com designer, com velocidade, com marca, com conforto e terços. Combinações de cores, santos, texturas, acessórios, banhos, embalagem, atendimento. Existe uma variação, criatividade. Existe uma variação enorme, enorme nisso tudo. Que você precisa estar desperta. Você precisa estar com a mente aberta para você enxergar que a rosa está no quintal aqui, ó. Do seu lado a rosa estava, na casa da sua vizinha, e você não via. Então, desperta. Vamos lá para as perguntas, gente. Edna, você é aluna, as perguntas técnicas eu respondo dentro do grupo, tá bom? Está treinando, isso mesmo, Rose. Roseli, depois nós vamos conversar, viu, minha amiga? Estou treinando e trançando com as pérolas, é isso mesmo, treinar para depois você fazer. Como faço para comprar o curso, para entrar para a comunidade das trançadeiras de pétalas de rosas? Nós vamos estar fazendo, inclusive, eu já estava aqui esquecendo de falar para vocês. O Milagre das Rosas é um evento que vai acontecer no dia 3, 5 e 7 de abril, às 20 horas do horário de Brasília. E eu quero deixar um convite para você que ainda não é trançadeira de pétalas de rosas, que queira participar desse evento, venha. É só você ir lá no link da bio aqui no Insta, você clica, faça a sua inscrição, que você vai receber no seu e-mail, ou no grupo, você entra no grupo do WhatsApp, você vai receber um link para você estar participando e as instruções, como é que você vai participar dessa semana no Milagre das Rosas. Ali eu conto sobre terço, por quê? Terço e rosa e origem. Por que é necessário? Quando você constrói uma casa, você começa pelas paredes ou pelo telhado? Não, você começa pelos fundamentos. É aquilo que eu falei, na rua da tua casa tem rosas e você não enxerga. Então é necessário. Quando você fala assim, eu já sei a história dos terços. Você já sabe, mas o quanto que você pratica daquilo que você já sabe. Ali eu passo muitos ensinamentos e muitas coisas que eu aprendi na prática, na minha vida, e que eu testei, tá testado, não só eu, outras pessoas também já testaram e foi, super bacana, nossa, Rose, eu não peguei essa percepção. Às vezes a pessoa falava assim, Rose, sabe, eu rezo e parece que eu não sei, não escuto. Eu falo, na hora que você reza,
você está falando para Deus. Aí quando você cala, você silencia, encontra um ponto zero, tranquila na sua mente, é a hora que você vai escutar Deus falando com você. Não adianta só falar, você também tem que ouvir. Então tem muitas coisas que eu vou falando durante essa semana, esses 3 dias, e que vai despertando e te abrindo consciência em novos caminhos. E você vai perceber que muitas coisas vocês têm nas suas mãos mesmo, para você poder fazer diferente, tá? Que trançar terços é mais ou menos como a Jani tá dizendo aqui, trançar o terço de pétalas de rosas é transformador na sua vida. É isso. São pessoas que já passaram pela experiência, elas podem te falar que transforma a vida, que muda pessoas, muda olhar, te dá incentivo, ânimo, e você se aproxima e enxerga possibilidades perto de você, tá bom? Sinto muito forte o desejo de fazer o terço de rosas. Andresa, chamado de Nossa Senhora, meu bem, para você, para resgatar. Porque Nossa Senhora me deu, eu senti a minha missão, eu conto isso depois na Semana das Rosas, quando eu recebi a minha missão de ensinar essas mulheres a transformar pétalas de rosas em terço. Eu sinto que a missão foi me dada, mas a responsabilidade é nossa. É nossa de resgatar. E lá atrás, quando São Domingos recebeu o rosário e ele divulgava e viveu intensamente a devoção do rosário e era extremamente forte. Depois, quando ele faleceu, praticamente começou assim, se esfriar completamente. Depois, Nossa Senhora pediu para Alana de la Roche reavivar a devoção do Santo Rosário. E isso foi feito. Que aí é onde veio chamar rosário. Antes era o saltério de Jesus e Maria. Então, eu senti muito forte. Nossa Senhora pede o resgate do terço de rosas. O que significa? Que através da arte de você pegar isso, o que você aguça nas pessoas? A curiosidade. Pessoa, eu tô curiosa para ver como que é. E dentro do processo, ela é transformada junto. Dentro do processo de fazer o terço, você é transformada junto com esse processo. É aonde você se aproxima. Você se religa a Deus juntamente com as pessoas que você mais ama, que são os seus familiares, as pessoas que estão próximas de você. Isso acontece muito. E é onde vem muitas mudanças na vida. Na ótica, na consciência. Então vem, Andresa, venha para a semana aonde eu vou falar muito da origem, do terço, de você, de mim, vou contar histórias, exemplificar, contar muitas coisas legais. Tenho tanta vontade de fazer, rezo a Nossa Senhora todos os dias e rezo o ofício no sábado. Sempre fui beneficiada com a minha família, nem falo de benefícios, jamais, nunca me faltou nada. Olha, eu vou falar, teve período que eu falava, meu Deus, só um milagre para me salvar agora. E não é que vinha? O milagre estava na porta no outro dia. E eu falo assim, nossa, mas Nossa Senhora sempre foi tão fiel, mas tão fiel. Eu falava assim, olha, eu me encaixo certinho, né? 12º, promessa de Nossa Senhora, que diz que quem propaga o Santo Rosário será beneficiado com as minhas graças, com o meu amparo nas necessidades, né? Gente, é isso. Então, vamos lá. Nenhuma pergunta mais aqui, não? Se passou alguma, eu não vi. Então, já são 10 horas. Meu Deus, o tempo voa. E vamos lá, que eu tenho hoje um dia correndinho ainda para fazer. Que de quando eu voltei ainda não consegui colocar as coisas em ordem. E agora vai que vai, porque tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, tudo isso aqui e mais outro tanto, é tudo de produção que tá um tanto quanto meio comprometida já, meio atrasada, é muito serviço para fazer, muito mesmo. Grande beijo. Já está acabando, mas eu vou deixar gravada, tá bom? Começa às 9 toda quinta-feira essa live. E acompanhe aí nos stories. Eu tô deixando bastante coisas. E sobre o óleo. Tem muita gente que tava perguntando do óleo. Nossa Senhora não nos deixa nunca. É isso mesmo, viu, Roseli?
o óleo de Santa Terezinha, gente. A dificuldade que foi trazer esse óleo. Lá onde é fabricado, os padres não mandam pelo correio, eles não têm empresa de exportação. E aí quando você compra assim, quando outra pessoa vai lá, pega, manda pelo correio, fica ali na aduana, eles devolvem, não entra. Então, eu fui especificamente, por isso que eu falo, seja intencional em todas as coisas que você faz. Fui para tirar umas férias e fui para trazer o óleo, é isso mesmo, o óleo de Santa Terezinha. E eu fui crente que eu ia conseguir entrar lá e fazer uma visita, mas não foi possível. Estava fechado, a pessoa responsável pelos óleos, que prepara os óleos lá, não estava. E eu estava numa localidade bem distante e foi bem difícil, mas não que eu tenha desistido. Ainda vou tentar outras vezes estar voltando lá para fazer uma visita de fato ali. Então, os óleos, para quem perguntou, somente nos Estados Unidos tem um local aonde, dentro desse Carmelo, eles têm 2 fragmentos dos ossos de Santa Terezinha. É isso mesmo, porque os restos mortais, uma vez, foram para os Estados Unidos para veneração. E aí, essa pessoa tem, esse padre, ele tem 2 relíquias dos ossos de Santa Terezinha. Um está embaixo na imagem dela, que até consegui fotografar. Eu vou publicar aqui no Stories a publicação, mas fotografei assim, sabe aquela foto que você não dá pra, né, porque não pode. E a outra está em um local reservado ali dentro mesmo, na parte superior desse Carmelo, onde é preparado todos os óleos. Então, eles imergiram esses ossos de Santa Terezinha ali dentro, esses fragmentos de ossos, né? E eles preparam um óleo de rosas ali dentro. Então, esse óleo, ele está em contato com uma relíquia de 1º grau. Então, ele se torna relíquia de 3º grau, que é o relíquia de toque. Então, esse perfume maravilhoso de rosas. E tem muitos testemunhos também. Eu vou estar publicando, eu não sei se eu já publiquei ou não no Insta, mas se não, eu vou publicar. Testemunho de uma pessoa que eu peguei na semana passada, retrasada, que é a cura do câncer através de estar passando o óleo de Santa Terezinha, tá bom? Então, eu trouxe, não muito, eu trouxe poucos. Então, se você tem interesse, entre em contato com o suporte, ou entra lá no suporte do sopordeus.com.br, você fala com as pessoas responsáveis lá e já reserva o seu, que está sendo, já teve várias reservas, eles estão começando a despachar, acho que entre amanhã, depois de amanhã, já vai começar a despachar todos os óleos para quem já fez a sua reserva, tá bom? Então, eu até mandei umas fotos, eu comprei umas 3 caixas grandes, comprei bastante assim, relativo, não dá para todo mundo, infelizmente. Tá? E é só o de Santa Terezinha. O de São Miguel, o de Padre Pio, não. Eu vou estar indo para a Europa e eu vou estar trazendo de lá algumas outras coisas, mas isso vai ficar em um outro momento, não é agora, tá bom? Então, é isso, um super beijo, fica com Deus, uma excelente quinta-feira e vamos que o trabalho nos aguarda, tá bom? Deus abençoe.